Mateus 21, versos 18 a 22. Glória a Deus. Acharam? Assim diz a palavra de Deus. E de manhã, Jesus, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Amém? Santo Espírito, fala com o teu povo. Traz uma mensagem aos corações. Fala com cada um, Pai. Tu sabes as necessidades de cada vida. Em nome de Jesus, que nada impeça a tua palavra. Toma minha vida e me usa segundo o teu querer, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Amados, a Bíblia narra que Jesus, voltando para a cidade, teve fome. Porque como homem ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha sono, ele chorou diante do túmulo de Lázaro, porque como homem temos necessidades de descanso, necessidades de alimentos e etc. E ele foi até uma figueira. E quando ele chegou na figueira, a figueira só tinha folhas, não tinha um fruto sequer, para que ele pudesse comer daquele fruto. E ele disse para a figueira: não nasça mais fruto de ti. E ela secou, imediatamente ela secou. Os discípulos ficaram espantados de ver aquilo. Ele acabou de dizer a palavra e a figueira secou. Então Jesus fez aqui uma ligação com a fé e disse a eles: olha, tudo que vocês pedirem com fé, não duvidando no vosso coração, será feito. Se vocês disserem a este monte: sai e lança-te ao mar, assim será. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, não duvidando, recebereis. Bem, vamos abordar primeiro o aspecto da fé. Quanto à fé, Jesus é bem claro ao dizer que tudo quanto pedirmos com fé, nós recebemos. Veja bem, não duvidando. Isso é fundamental na nossa vida, ter fé. Fé é crer sem ver. Você ora para uma pessoa enferma e você não está vendo. Talvez a pessoa esteja longe de você. Você está orando por uma pessoa, você não está vendo nada. Mas se você crer que Deus cura aquela pessoa na hora da oração, Deus cura. Compreendeu? Vamos abordar outro ponto. Muitas vezes nas nossas vidas nós temos verdadeiras montanhas de dificuldades e de problemas. Problemas que aos nossos olhos são insolúveis. Um problema financeiro, um problema emocional, um problema no lar, na família, com filhos. Veja bem, um problema. É uma montanha para você. É um monte de dificuldade.
Como eu vou resolver este problema, Senhor? Porque não depende de você, mas depende do filho, da filha, depende das circunstâncias e dos fatos, se for o recebimento de algum dinheiro, alguma coisa nesse sentido. Presta atenção, porque o Senhor vai falar conosco. Pode crer. E então veja, se você pede com fé, a montanha vai sair do lugar, o problema vai deixar de existir, as coisas ruins vão se afastar de você. Veja bem, vamos ver o exemplo de Golias, por exemplo, um gigante de 3,60 metros de altura, não é? Praticamente a altura de baixo aqui em cima, desafiando o povo de Israel, e todos com medo daquele homem. E Davi falou: eu vou enfrentar ele. Eu vou enfrentar ele porque eu fiquei indignado. Ele desonrou e afrontou o meu Deus. E eu não permito isto. E também afrontou o exército de Deus, ou seja, o povo de Israel. E foi, enfrentou e derrubou com uma pedra contra um guerreiro forte, com lança, espada, violenta, invencível, segundo as palavras de Saul, rei de Israel. E no entanto, Davi, usando uma pedrinha, a pedrinha se alojou aqui na fronte do Golias, ele caiu ao chão, e com a mesma espada do Golias, Davi cortou a cabeça dele, e venceu Golias, derrubou o gigante, pôs por terra o valente. Veja bem, não é de Deus isto? Uma pedra derrubar um homem? Tanto que o homem, Golias, ficou indignado quando viu ele com a funda, com pedrinhas, 5 pedrinhas lavradas do rio, esses pedregulhos fortes que você conhece. Por acaso eu sou um cachorro? Golias falou, para você vir lutar contra mim com pedras? Eu sou, por acaso, um cachorro? E Golias disse: eu vou te matar hoje. Davi disse: você vem na sua força, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Isso é fé, isso é fé. E derrubou e venceu o Golias. Deus usa coisas pequeninas demais para derrubar gigantes. Deus usa a tua fé, que pode ser pequenina demais, para derrubar uma montanha de problema. Deus pode usar a tua fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes, e pôr por terra esse gigante que está assolando a tua vida, que está incomodando você, a tua casa, a tua família. Ele tem poder, glória a Deus. É fé, é fé. É fé em Jesus de todo o teu coração, se não duvidardes, glória a Deus. Por isso Jesus disse: se tiverdes fé, direis a este monte, lança-te no mar. Você pode, pela fé, dizer a esse problema, nesta noite: problema, eu te ordeno, eu te lanço no mar. Se afasta da minha vida, eu não te quero mais, sai da minha vida, sai da minha casa, sai, você não vai mais impedir a minha família e me atormentar nossas vidas, sai em nome de Jesus. Compreendeu? Glória a Deus. Esse é um aspecto relacionado à fé. Mas vamos falar da figueira, vamos falar um pouquinho da figueira. A figueira é representatividade de Israel, certo? Figueira representa Israel. Até parece que a figueira está na bandeira, num cantinho, enfim, figueira representa Israel, tanto que Jesus, em Mateus capítulo 24, ele diz o seguinte: quando a figueira começar a brotar, e se tornar tenro os seus ramos, sabei que está próximo o verão. Por quê? No verão é o tempo de dar fruto, a figueira dar fruto, compreendeu? Então veja bem,
Quando ela começa a brotar, fica tenro os seus ramos, vai dar fruto, porque o verão está aproximando. Então Jesus faz uma analogia entre a figueira, que é Israel, com a sua segunda vinda ou volta, quando ele diz: veja, quando a figueira brotar, não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, todas essas coisas são os sinais da volta de Jesus. É a volta do Senhor. Compreenderam? E a figueira, que estava seca, começou a brotar. A figueira estava seca porque Israel sofreu a chamada diáspora. Eles foram espalhados pela face da terra através do Império Romano, quando no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano invadiu Israel, matou ao fio da espada todos que puderam matar e expulsaram para o reino do Império Romano aqueles que sobreviveram. E os judeus espalhados pelo Império Romano foram espalhados dentre as nações. Por que foram espalhados dentre as nações? Porque a figueira, Israel, não reconheceu quando Deus visitou Israel. Veja bem, Jesus diz em Mateus 23, 38, 39, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar você, e por isto ficará deserta, e não me vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Veja, é uma pregação escatológica do fim da volta de Jesus, lá no ano 70 depois de Cristo. Nisso se cumpriu a profecia de Ezequiel 36, verso 20, por aí, quando diz: por causa do sangue derramado, espalharei vocês dentre todas as nações. Porém, o mesmo Ezequiel profetiza que Deus tomaria eles dentre as nações e os traria de volta para a terra prometida, de volta. Isso é um verdadeiro milagre. Milagre. Por que milagre? Porque os nossos avós, os nossos bisavós, europeus a maioria, outros de outras etnias, vieram para o Brasil, nós ficamos no Brasil, nascemos no Brasil, somos brasileiros de naturalidade e nunca voltamos para a Europa ou para o país da etnia dos nossos avós. Compreende o que eu estou dizendo? Presta bem atenção nisso. Israel foi afastado no ano 70 depois de Cristo. E começou a voltar para a terra prometida dia 14 de maio de 1948, quando a ONU devolveu a Israel a terra dos judeus, conhecida por terra da Palestina, mas é terra dos judeus, dada a Abraão, Isaque e Jacó. 14 de maio de 48 menos 70 dá 1800 e poucos anos, quase 1900 anos. Veja bem, quantos séculos. Isso foi um milagre. Como é que este povo que nasceu na Rússia, na China, no Japão, na Europa, na Itália, na França, em Portugal, na Espanha, na América do Norte, no Brasil, foram impulsionados a voltar para a terra de Abraão, Isaque e Jacó, irmãos? Pensa nisso. É um milagre. Mas a palavra de Deus tem a profecia de Ezequiel 36, que diz que tomar-vos-ei dentre as nações e vos trarei para a terra que dei aos vossos pais. A palavra de Deus é a verdade. Confia na verdade, confia na palavra de Deus. E agora? Agora estão voltando até hoje. Tem gente saindo dos seus países e voltando para a terra que Deus deu aos seus
pais, Abraão, Isaque e Jacó, a qual Josué tomou posse. Aleluia! Não é um milagre? Então, isto é profecia do Senhor Jesus. Em Mateus 24, ele diz: quando virdes, pois, a figueira voltar a brotar. A figueira estava morta, a figueira estava seca, porque a figueira não deu fruto para Deus, a figueira não respondeu à visita do Machia, que é o Messias, não acolheu ele, não quis ser agasalhada por ele, não entrou como pintainhos debaixo das suas asas. Então a figueira secou, porque a figueira não deu fruto, e a figueira é Israel. Compreenderam? Agora, nesta palavra que o Espírito falou comigo ali, na hora do louvor, para a mensagem específica para nós. Veja bem uma coisa, olha. A figueira que secou, que é Israel, voltou a brotar, a partir de 14 de maio de 1948. Certo? Vamos aplicar como metáfora ou uma linguagem analógica essa pregação? Vamos aplicar nas nossas vidas. Quantos de nós fomos igualzinho a essa figueira? Hein? Nós já produzimos frutos, nós já fomos abundantes na obra do Senhor. Nós já gravamos a palavra e praticamos a palavra. Nós já nos deliciamos, muitos de nós, nas coisas de Deus. Sentia a presença de Deus, glorificava a Deus, dava fruto, aprendia o que era ensinado, que a Bíblia tem que ser ensinado, está em 1 e 2 Timóteo, não é isso aí? Glória a Deus. Embora alguns dizem que não precisa estudar, mas a palavra de Deus precisa meditar nela de dia e de noite, para sermos como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. Nós somos essas árvores que dão fruto na estação própria. E na analogia da figueira, nós já demos muito fruto, mas aconteceu alguns fatos, a vida foi passando, as coisas foram acontecendo nas nossas vidas, o tempo foi nos desgastando, problemas vieram sobre as nossas vidas, e Jesus sempre diz: sede fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. O que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. Eu vos livrarei da grande tribulação, porque guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Glória e andalás. Veja que analogia, a sincronia da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma só, ela é a verdade, e a igreja é a coluna da verdade, que prega a palavra da verdade, que anuncia o evangelho de Cristo, onde os pastores foram levantados para ensinar a igreja. Efésios 4:11. Aleluia. Então analisa comigo agora. Você que o Espírito está falando, ou vocês que o Espírito está falando, procura ficar atento ao que o Espírito vai falar com você. Glória a Deus. Já foi uma figueira maravilhosa, extraordinária, que deu fruto, agradou a Deus, serviu a Deus. Mas a luta do dia a dia, as dificuldades que passamos, as contrariedades que temos, aquilo que o inimigo tem soprado no teu coração, foi te desgastando no decorrer da tua vida, e a tua fé foi abaixando de nível, e você começou a relaxar, a negligenciar, a não levar a sério a palavra de Deus, o estudo da palavra, a dedicação a Deus, as orações, as meditações e a adoração verdadeira a Deus em espírito e verdade. E você chegou no ponto de hoje: eu estou como uma pessoa seca, Senhor. Parece que eu sequei por dentro, Senhor.
Eu não sinto mais vontade de te adorar. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Eu não tenho mais desejo de vir à igreja. Realmente eu estou sem fruto nenhum. Realmente a minha vida está até com as folhas secas como a figueira que foi falado nessa noite. Eu não sinto mais tua presença. Eu tenho procurado Riquechuti Cantabimi Andalabás em outros lugares, mas não tenho te encontrado. Rematuta Labás. Aleluia. Então eu estou como uma figueira seca, Senhor. Mas assim como Israel se arrependeu, buscou a Deus, chorou diante de Deus, faça isto na presença do Senhor e Ele vai te fazer brotar de novo. Aleluia! Ele vai fazer a tua vida brotar, a tua vida vai voltar, as tuas folhas vão novamente ficarem verdes, oh glória! E no tempo certo, você vai começar a dar fruto para Deus novamente. Escuta isso, igreja, é tempo de abrir os olhos. Te cantar, tu te canta labás. Olha, a palavra de Deus em Apocalipse, nas cartas à igreja, ele diz a uma delas: eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Olha aí, a conexão da palavra agora outra vez. O que é primeiro amor, falando de crente, de cristão, de servos, servas de Deus? O que é amor? Amor, primeiro amor, é quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E quando você tem um amor na tua vida, você faz juras de amor, né? Por namorado, para namorada, por noivo, para esposa, não é assim? É? Aí depois do casamento, vai passando os anos, vai desgastando, e aí não tem mais atitudes de amor, de carinho, de afeto, de entrega e de dedicação. Com Deus acontece a mesma coisa. Agora Deus está falando com outras pessoas. O Espírito sabe tudo, irmãos, não adianta. E você diz: eu estou seco por dentro, eu não sinto mais nada, eu não quero ver mais na minha frente, afasta da minha vida, em nome de Jesus. Jesus não pode atender essa oração, porque essa oração é contra a Bíblia. Como é que ele vai atender esse tipo de oração? Essa oração aí está errada, é ilícita diante de Deus. Porque Jesus, respondendo aos fariseus, disse sobre a separação: Senhor, Moisés disse, dá carta de divórcio. Ele disse, não, no princípio não foi assim. No princípio criou Deus o homem e a mulher, e disse: o varão deixará a casa dos seus pais, se unirá à sua mulher, serão ambos uma só carne, e não deve se separar. Olha só, o Espírito agora está tocando no mesmo tema, no outro aspecto, e falando com pessoas diversas, casadas, que diz: meu casamento é como uma figueira seca. Eu não encontro mais alegria no meu casamento. Que tal fazer como Jesus fez na bodas de Caná da Galileia, de João capítulo 2. Senhor, acabou o vinho traz alegria, o vinho traz contentamento, o Espírito Santo é o vinho do cristão. O Espírito Santo é o nosso vinho, é o que traz alegria para nós. Se acabou o Espírito Santo dentro de você, seja humilde e diga para Jesus: Jesus, Tu és a fonte, Tu és o que batiza com o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo, pois Jesus, eu quero novamente ter a alegria do vinho que é o Espírito Santo. Deus está falando. Deus está falando.
Não é pregação colada, não é pregação pesquisada. É o Espírito falando. É o Espírito falando. O que fazer então diante dessas circunstâncias? Senhor, Tu és a fonte da vida. Senhor, o Senhor conhece o meu deitar e o meu levantar. O Senhor conhece o meu pensamento antes de eu falar. Então, Senhor, eu te peço humildemente, nesta noite, faz a minha vida florescer outra vez. Faz minha vida brotar de novo. Traz alegria de viver, porque uma pessoa sem alegria de viver não tem prazer na vida. Mas uma pessoa com a presença do Espírito de Deus, essa pessoa tem alegria de viver, tem paz de viver. Deus é aquele que renova vidas, que renova o casamento, que restaura a fé, que faz dar fruto em nossas vidas. Porque sem mim, Jesus diz, João 15, nada podeis fazer. Aleluia.